Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira 13. O sangue de Jesus tem poder, firmes e fortes aqui nessa caminhada de aprofundamento do conteúdo. Ainda estamos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, mas isso não foi e não será impedimento para a gente seguir no nosso aprofundamento do conteúdo. No encontro de hoje, vamos bater um papo sobre embargo à execução, e se der tempo e der tudo certo, também vou falar com você sobre a exceção de pré-executividade. No que diz respeito a este encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos, ele está sendo inteiramente gravado. Posteriormente, estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas, através de um estudo dirigido não avaliativo lá no Pincel Atômico, e também para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Em relação ainda a esse encontro, em especial para os alunos da ProMinas, já existe material de apoio disponibilizado desde hoje de manhã, lá na nossa sala do Pincel Atômico. Então, quem já imprimiu, quem já está acompanhando, siga através dele, que vai ajudar bastante. Vamos então lá bater um papo. Na última aula, a última aula parece que foi ontem, né, gente? Mas foi ontem mesmo a aula. Nós tratamos sobre a impugnação à contestação. Impugnação à contestação, misturando com o quinto período. Impugnação ao cumprimento de sentença. Sangue de Jesus, a cabeça chegou a travar, vocês viram, né? Foi impugnação à contestação, depois foi impugnação a não sei o quê, mas a gente viu mesmo, foi a impugnação ao cumprimento de sentença. Hoje nós vamos bater um papo sobre os embargos à execução. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, ficou tudo claro? Ficou alguma dúvida? Me fale aqui, se tiver alguma dúvida, que eu pare, repito, passo em algum ponto que a gente tratou no último encontro. Se não, nós vamos seguir na caminhada, tá bom? Show de bola. Ninguém falou nada. Tá bom, vamos aceitar então. Vamos pensar positivamente, né? Vocês estão sabendo, tenho certeza. Vamos falar de uma matéria que eu tenho certeza que vocês vão virar e falar, Eduardo, mas nós já sabemos isso por causa do trabalho. Porém, nós temos que ver, por mais que exista o terceiro trabalho decente, que é essa análise que vocês estão fazendo na impugnação, cumprimento de sentença e do embargo à execução, aqui nós vamos abordar alguns pontos. E para começar, nós vamos iniciar lá no artigo 914 do CPC. Lá começa o bate-papo sobre embargos à execução no nosso Código de Processo Civil. Lá fala assim: o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Vixe. Então aí já deixou claro, o nome aqui é diferente. A primeira diferença é aí com o cumprimento de sentença. Lá chama impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui chama-se embargos à execução. Tá bom? Eduardo, só que é só essa diferença, a nomenclatura? Nós vamos ver que não, tem algumas peculiaridades que diferenciam, tá bom? Primeira delas, eu já posso falar com vocês, está no parágrafo 1º. Vamos ler o que está aí no parágrafo 1º, fala assim: os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Opa! Já tem uma diferença aí o cumprimento sem ter, para impugnação lá, né? Me fala qual a diferença. Me fala aí. Maravilha! Vocês estão uma vergonha, né? Vamos lá, vamos falar a diferença que eu sei que vocês sabem, vocês só não estão querendo falar. Lá na impugnação ao cumprimento de sentença,
A petição, ela é protocolada dentro do processo. Vocês lembram que a gente falou isso? A impugnação, cumprimento de sentença, o protocolo é feito dentro do próprio cumprimento de sentença. Por sua vez, o embargo à execução já está deixando claro que não. O embargo à execução ele tem que ser distribuído. É um novo processo que vai ser distribuído por dependência e que vai ser apartado. Vai andar, vai ter o para caminhar junto. Então, aí, já tem uma diferença relevante, uma vez que a impugnação cumprimento de sentença se faz dentro do próprio processo de cumprimento de sentença, enquanto os embargos à execução, você tem que fazer uma distribuição de um novo processo, que é distribuído por dependência, por óbvio, vai andar em apartado, por óbvio, andar junto, junto e misturado, mas são processos diferentes. Tranquilo? Então, já aí uma grande diferença, pessoal. A questão de como é protocolado e como é a caminhada aqui do embargo executivo. Pode falar, Juliano. No outro caso lá, no caso do sentença, como é num processo só, o embargo já tranca a outra parte até analisar o embargo, né? Sim. No caso da execução aí, o processo da execução continua andando, apesar de você ter distribuído o embargo à execução? Vai depender. É igual a impugnação. Você lembra no finalzinho do nosso encontro passado? A gente falou assim, a distribuição o protocolo da impugnação cumprimento não suspende, em regra, a caminhada do cumprimento de sentença. Para suspender, tem que ter uma justificativa e tem que ter alguma plausibilidade. Nós vamos ver aqui que no embargo à execução também tem algo parecido. O processo não para, salvo se tiver uma justificativa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar, tá bom? Nisso os dois nós vamos ver que parece um pouco. Só tem um que é específico, que é o embargo à execução quando é contra a fazenda pública. Dia desse mês eu fiz uma execução contra a fazenda fez um embargo à execução só para enrolar, questionando que não foi feito o serviço que ela mesma tinha assinado que foi feito. Gente, lá na vara de fazenda, quando a execução contra a fazenda, suspende automaticamente a execução, porque envolve a fazenda. Nos outros nós vamos ver que não é assim automático, tá bom? Mas é uma importante pergunta. Aí, Juliana, daqui a pouquinho nós vamos falar isso para vocês compreenderem ainda mais, tá bom? Me fala se era isso mesmo que você estava perguntando, meu amigo. Se não, se for outra coisa, você também me fala. Sim, mais para frente a gente vê isso. Daqui a pouquinho a gente vai falando. Lá no 914 ainda, no parágrafo 2º, fala para a gente que na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-lo é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou dos bens efetuados no juízo deprecado. Tá bom? Eduardo, o que quer dizer deprecante, deprecado? Vocês lembram? E aí? O que quer dizer? Carta precatória. Vocês lembram da carta precatória? Juízo deprecante, juízo deprecado. Isso aí nós vimos lá no 5º período. Só para lembrar, quais são as cartas, gente? Matéria do 5º período. Precatória, rogatória. E arbitral. Vocês lembram disso? São 4. Precatória, rogatória, de ordem e arbitral. A carta que envolve a arbitragem. A precatória é quando tem comunicação entre locais diferentes. Vocês se recordam? Aqui só está falando como é que vai ser feito o embargo aqui. Eu posso fazer tanto no juízo deprecante quanto no juízo deprecado. Existe essa liberdade aqui. Hoje, no processo eletrônico, pessoal, no processo judicial eletrônico, é mais fácil fazer no juízo deprecante, onde o processo vai caminhar, porque hoje se tem a facilidade de, através do sistema do processo judicial eletrônico, você, de qualquer local do Brasil, conseguir adentrar outras comarcas e protocolar a petição.
mas o parágrafo segundo deixou essa abertura aí, tá bom? Maravilha. Em relação ao prazo, o prazo para apresentar o embargo à exceção está aí no artigo 915, fala assim: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o artigo 231. O 231 é o que fala lá sobre a questão de contados a partir da juntada do mandado, da carta precatória, falando de passo a passo, explicando cada uma das situações, que a depender de como foi feita a citação, para conseguir começar a contar o prazo de 15 dias para fazer os embargos. Em relação aqui aos embargos, esse prazo, só para não confundir, mas eu sei que você já sabe, mas só para não deixar passar, é 15 dias úteis, viu, gente? Não vamos esquecer isso, não. 15 dias úteis, o CPC, a contagem em prazo de dias úteis, excluindo o dia do começo, contando o dia do final. Vocês se lembram disso que a gente viu semestre passado sobre contagem de prazos processuais, tá bom? Maravilha. Eduardo, só que existem processos que eu posso ter mais de um executado, por exemplo. Por isso, o parágrafo primeiro fala para a gente que quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Comprovante de citação aqui, ou carta, ou mandado, ou a carta precatória, salvo nos casos cônjuges ou companheiros, quando será contada a partir da juntada do último. Então, deixou claro aí que quando tiver o litisconsórcio passivo, o prazo para cada um fazer o seu embargo, esse prazo de 15 dias, vai contar a partir da comprovação de citação sendo juntada no processo. A única ressalva que se fez aí foi para cônjuges, companheiros, para essa situação, só começa a contar a partir da juntada da citação do último, tá bom? Maravilha. Lá no parágrafo 2º fala assim para a gente: as execuções por carta, o prazo será contado. Execução por carta é quando se tem que fazer algum tipo de carta, por exemplo, a carta precatória, tá bom? Lá o primeiro inciso fala da juntada da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos de penhora, avaliação ou alienação, e da juntada dos autos de origem, juntando a carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista aqui no inciso 1º, tá bom? No que diz respeito aos prazos para se fazer os embargos à execução, o parágrafo 3º coloca para a gente que, em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Aí é outra diferença para impugnação ao cumprimento de sentença. Você se lembra? Sim ou não? Lá falava que podia se usar. O que é o artigo 229? Quando eu tenho mais de um réu, no caso aqui executado, com advogados de escritório de advocacia diferentes, eu terei prazo em dobro, salvo se for processo eletrônico, que é o que está no parágrafo 2º. Aqui não tem exceção, não. O próprio parágrafo 3º já está deixando claro. Em relação aos prazos para o embargo à execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Então, o prazo é de 15 dias para cada um dos réus. Tem nada de dobro, mesmo se for réu com um advogado diferente, não tem discussão, tá bom? Ainda no artigo 915, fala para a gente que nesses atos de comunicação, carta procuratória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecado ao juízo deprecante. Então, no que diz respeito aqui à situação que envolve o embargo, quando tem que fazer uma citação por carta, vai fazer a citação por uma carta precatória, por exemplo, assim que ocorrer a citação lá no juízo deprecado, ele já tem que comunicar por meio eletrônico o mais rápido possível para o juízo deprecante, para que já tenha o conhecimento. É uma forma de agilizar, tá bom? Maravilha.
Agora, tem uma grande diferença, aqui é grande mesmo, entre o cumprimento de sentença, a impugnação, e o embargo à execução. O que é a diferença, gente? O artigo 916. Ele só se aplica à execução. Não se aplica ao cumprimento de sentença. O artigo 916, então, faz uma diferença. E o que o 916 fala? Eu mesmo já utilizei como advogado para um cliente o artigo 900, as peculiaridades que estão aqui no artigo 916. Lá fala assim: no prazo para embargos, aquele prazo de 15 dias, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescidos de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe permita pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Como assim, Eduardo? Aqui, no artigo 916, te deu a possibilidade de parcelamento da dívida. Primeira condição para fazer isso, tem que fazer dentro do prazo para embargo e execução. Dentro dos 15 dias que você tem para fazer embargo e execução, você tem que optar por escolher o artigo 916. Tá bom? É a primeira condição. Segunda condição, tem que comprovar o pagamento de uma parte. Eduardo, que parte que seria essa? 30% da dívida, mais custas processuais, se tiver, o executado tiver gastado, por exemplo, custas, mais honorários advocatícios sucumbenciais, os honorários do advogado. Se eu comprovar que eu paguei os honorários do advogado do exequente, as custas e também os 30%, eu junto e tenho a possibilidade de fazer o restante num parcelamento de até 6 vezes. Eu já fiz isso no caso do cliente meu, e é uma forma de tentar diminuir prejuízo, né, pessoal, e facilitar com que satisfaça uma dívida em um tempo razoável, né, pessoal? 7 meses, porque é o primeiro, mais 6 meses, né? É um prazo razoável. Eduardo, como é que eu faço esse comprovante de pagamento? Normalmente, o seu advogado, ele vai emitir uma guia de depósito judicial, você vai depositar esse valor em uma conta do Poder Judiciário e vai juntar o comprovante para validar que você efetivamente cumpriu com aquela obrigação, tá bom? Vamos imaginar aqui que, por exemplo, aqui com a câmera ligada hoje de novo, Renata, tô gostando isso aí, minha amiga, a Renata e a Maria Tereza estão firme e forte aqui, viu? Toda chique. Vocês estão parecendo até com um fundo parecido, gente. Combinaram? Sangue de Jesus. Fiquei até com medo. Vocês estão no mesmo lugar? Sangue de Jesus, viu? Cuidado com esse trem de aglomeração, gente. Ficou igualzinho lá pra você ver. Sangue, sexta-feira 13, esse trem vindo igual, meu Deus do céu. Deus é mais. Brincadeiras à parte, vamos imaginar que Renata está me devendo. Ela não tem o valor para pagar integral, por exemplo, está me devendo 30 mil, 100 mil reais, só que para ela sabe que a dívida existe. E também a Renata, ela não é besta, ela sabe, porque ela estudou aqui, que quanto mais tempo passa a dívida, maior fica o valor. Concordam comigo? E aí, a Renata fala assim, ó, eu posso não ter o dinheiro todo, mas eu tenho para fazer isso, e como eu vou parcelando, vai facilitar para mim. Aí ela deposita 30%, mais custas, mais honorários, e o restante, o que sobrou, ela divide em 6 parcelas até. Tranquilo? Quando se faz aqui isso, o parágrafo 1º fala que o exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput. E aí, o juiz vai decidir sobre o requerimento em 5 dias. O que então o exequente, aquele que é o credor, ele vai fazer? Ele vai ser intimado para verificar, vamos dar exemplo, Renata está me devendo, né? Ela é executada, eu sou exequente. Ela quis seguir o artigo 916, depositou lá o valor e pediu para parcelar em 6 vezes. Eu vou ser intimado para quê? Para falar para o juiz se a Renata cumpriu ou não
com essa obrigação aqui do artigo 916. Que obrigação? De ter feito dentro do prazo dos 15 dias e de ter depositado 30% mais as custas, mais os honorários. Tá bom? Depois da manifestação, vai para o juiz e o juiz vai analisar dentro de 5 dias. Tá bom? Maravilha. Tá lindo, né, Eduardo? Eu, infelizmente, até hoje, nunca tive um caso em que o executado fez isso. Eu tenho esse trauma. Se um dia o executado fizer isso, eu tenho medo até de desmaiar. Os executados que eu estou executando, meu Deus, eles estão querendo fugir o máximo possível. Quando minha cliente optou por fazer isso, seguir o 916, eu imagino a felicidade do advogado. Um dia, se Deus quiser, vai ter isso na minha caminhada. E espero que seja um executado que ele esteja devendo em torno de 10 milhões, 1 milhão pelo menos, né, gente? Que aí, pelo menos, já deixa a gente feliz. Imagina, desmaia na hora. Cadê Eduardo? Ele morreu porque teve um parcelamento de acordo com 916, ele infartou na hora que ele ficou sabendo. Vamos rezar para isso não acontecer, tá bom? E vamos torcer também para esse 916 serem dívida grande, porque se for uma dívida de R$1.000, R$500, a gente já pega a raiva da pessoa, entendeu? Fala assim, para, moço, deposita de uma vez? Tudo bem, tirando esse momento de desabafo, vamos falar aqui ainda sobre essa questão do parcelamento. O artigo 916, no parágrafo 2º, fala que enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente seu levantamento. No caso da cliente minha, eu fiz o pedido de parcelamento, fiz certinho, só que demorou 2 meses para o juiz manifestar. Detalhe, eu não posso esperar. Enquanto o juiz não manifestar, o que eu tenho que fazer? Seguir como se já tivesse acontecendo o parcelamento. Não tem desculpinha, não. Ah, não, fiquei esperando o juiz, ficou esperando nada. Parágrafo 2º está falando aqui. Estão vergonha na sua cara. Se optar pelo parcelamento, vai ter que fazer os depósitos enquanto o juiz não manifestar. Tem juiz que demora tanto que na hora que ele manifesta, você já pagou as 6 parcelas. Né? Aí não precisa manifestar porque você já fez o pagamento. Já o exequente, ele tem a opção de, caso queira, já levantar o valor, pedir para levantar ou esperar fazer o pagamento de uma vez. O pagamento total, tá bom? Quando for deferida essa proposta, o parágrafo 3º fala para a gente que o exequente vai levantar a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Por isso que é interessante, além de parcelar, não vai poder penhorar, não vai poder alienar, não vai poder acontecer a adjudicação. Vocês entendem que fica suspenso? É como se a execução ficasse paralisada. Parou no tempo. E aí, eu vou ter uma tranquilidade para conseguir fazer o pagamento. Certinho? Vou pagando, bonitinho, maravilhoso, lindo, que show. Eduardo, mas e se foi indeferida? Se foi indeferida a proposta, o parágrafo 4º fala que vai seguir os atos executivos, o depósito que foi feito vai ser mantido e será convertido em penhora, então vai ter penhorado aquele valor. Aquele valor que você depositou, você perde, se for indeferido, tá bom? Eduardo, mas por quê? Porque se foi indeferido é porque você, como executado, não cumpriu algum dos requisitos obrigatórios, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Já no parágrafo 5º fala para a gente, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente, ao mesmo tempo, primeiro, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com imediato reinício nos atos executivos. Deixou de pagar, não pagou uma das parcelas, venceu tudo de uma vez, volta para a execução, volta para os atos executivos. E, além disso, tem a imposição de uma multa de 10% sobre o valor da prestação não paga. Então, se você optar por fazer o parcelamento do artigo 916, tem que fazer tudo certinho, porque senão volta normalmente a execução, os atos executivos, tudo aquilo que você tinha parcelado volta a valer de uma vez, e além disso, você tem que pagar uma multa de 10%. 10% do valor da execução? Não. 10% do valor que ainda falta pagar.
Então, grifa isso, que isso é importante, que isso aí é pegadinho em concurso público. Né, pessoal? A multa não é 10% do valor da execução. A multa pelo não pagamento do parcelamento é 10% sobre o que ainda falta pagar. Vamos imaginar que naquele caso da Renata, ela já tinha pago, por exemplo, 60 mil, faltava 40. Os 10% de multa vai ser em relação a 100 mil, que era a dívida, ou só do que ainda está faltando? Só do que ainda está faltando. Combinado? Então... Porque ela já pagou, né? Porque senão, o Juliano está falando maravilhosamente bem. É o quê? Senão não teria, você daria punindo a pessoa por algo que ele já pagou. Aí seria o que a doutrina chama de enriquecimento ilícito, sem justificativa, sem motivo. Tá bom? Só que isso aqui, pessoal, em prova de concurso, cai com pegadinha e o povo erra, é aquela que sai errando, achando que acertou. Deus é mais. Lá no parágrafo 6º, fala para a gente que essa opção de parcelamento importa a renúncia de opor embargos. Ué, gente, o que quer dizer aqui o parágrafo 6º? Se você fizer o parcelamento, você está abrindo mão de fazer defesa, que é o embargo à execução. Por quê? Porque você tem que assumir que a dívida existe e que é aquele valor. É tanto que lá no artigo 916 no caput fala o quê? Assumindo que o valor está correto, fazer o parcelamento. Então, se você optar por seguir o artigo 916, você está abrindo mão de fazer embargo à execução. Simples assim. É o que está no parágrafo 6º. Para fechar esse importante e interessante artigo 916, fecha para a gente com o spoiler que a gente falou antes de começar a tratar do artigo 916. Lá no parágrafo 7º fala para a gente que o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, é uma grande diferença. Na execução, eu tenho a possibilidade de fazer esse parcelamento do 916. Lá no cumprimento de sentença, ó, pra você ver, sextou com S de sangue de Jesus tem poder, que a cabeça já está travando, né? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, focar com Deus. Lá no cumprimento de sentença não tem isso. Agora eu quero fazer uma pergunta. Pessoal, sabe a Renata? Ela me deve, gente, 100 mil reais. A Renata, ela quer pagar, mas eu não quero receber de jeito. Por quê? Eu gosto de receber aquele dinheirão todo de uma vez. Vamos imaginar se fosse um caso mais real. Pegar todo o dinheiro que eu, esse ano, ganhei. Vamos imaginar o dinheiro todo que eu ganhei, 1.000 reais. Aí ela quer pegar e parcelar ainda. Ô, gente, e aí? E se eu não concordar? Eu, exequente. O que acontece? O que vocês acham? Eu sou exequente, a Renata, naquele primeiro caso, me devia 100 mil reais. Ela depositou 30%, mais os honorários, mais as custas, e falou para o juiz assim: Excelência, quero parcelar o resto em 6 vezes. E se eu começar a pagar... Por que, Juliano? O juiz, no caso, pode explorar, né? Porque se você não tiver liquidez para pagar os dias. Sim. Mas posso falar uma coisa? Essa é uma peculiaridade, né? Não tenho o que falar. Isso é um direito do executado. No processo que eu fiz o parcelamento, o advogado questionou, falando que não queria. Eu virei para o juiz e falei o quê? Ele não tem a possibilidade de manifestar contra o parcelamento. A única manifestação que o exequente pode fazer, que está aí no parágrafo 1º, que vocês viram, é se eu cumprir os requisitos do caput. Estão vendo aí? É se eu paguei certinho no prazo certo. Se eu fiz certinho, mas o exequente não quer. O problema é do exequente. Eu entendo, igual o Juliano falou, a questão da liquidez é ruim mesmo. Não é o ideal. Mas, gente, o Poder Judiciário está querendo falar com você assim, toma vergonha. Em 6 vezes o valor vai estar na sua conta. Se for deixar virar um processo até ter usado, você vai demorar 1, 2, 3, 10, 15 anos. E aqui é uma forma de incentivar, de valorizar o executado também.
lembre-se que isso aqui não é vingança privada, o objetivo é cumprir obrigações, mas sem ter um desgaste maior. Lembra daquele princípio da menor onerosidade ao executado? E isso é interessante porque quando a gente vê no primeiro momento, a gente pensa, igual eu pensei, ué, se eu não quero, eu não aceito, eu quero do jeito que é. Não. Em momento algum, quando a gente leu aqui o artigo 916, vocês viram eu falando assim, o exequente vai poder negar? Não falou que o exequente poderá questionar o parcelamento. Ele poderá questionar que não foi cumprido um dos requisitos para o parcelamento. Vamos dar um exemplo. No caso, a Renata deu de malandra, depositou só 30% e não depositou os honorários e nem as constas. Depositou só 30%. Aí eu viro para o juiz e falo o quê? Excelência, Renata depositou 30%, mas o caput do 916 fala que o primeiro depósito é 30%, mais honorários sucumbenciais, mais custas. Ela não cumpriu os requisitos. Então, por isso, eu não quero que faça o parcelamento. Aí existiria a possibilidade do juiz indeferir. Mas se você cumpriu o que está lá no 916, fez o prazo de 15 dias, 30%, honorários e custas no primeiro depósito, você vai ter direito a fazer o parcelamento. Eduardo, e se no meio do parcelamento, vamos imaginar que a Cleide optou por fazer o parcelamento 6 meses. Ah, mas ela quer pagar antes. Ela quer pagar em 3. Ela é obrigada a pagar em 6? Ô, gente. Claro que não. Então, velho, você quiser pagar em uma, paga em uma. Sangue de Jesus é até 6. Se você quiser, você paga em 6. Mas se Cleide, por exemplo, tá lá toda rica, chique, pá, cai um dinheiro na conta dela, ela fala, sangue de Jesus, vou ali pagar aquele demônio. Pagou lá e falou, tá exorcizado, demônio. Nunca mais vai ver. Pessoal, ela pode. O que deu a possibilidade é até 6 parcelas, mas nada impede que ela antecipe o pagamento, pague 2, 3 de uma vez, por exemplo. Tá bom? Só peço que... Mas o executado, independente do valor da dívida, se ele requerer o pagamento em 6 parcelas, ele terá esse direito de fazer, ou o juiz também tem discricionalidade para determinar a quantidade de parcela? Você está falando de parcelar mais, como se fosse mais parcelas? Se o executado pede a dívida para dividir em 6 parcelas, o juiz tem discricionalidade para poder julgar, não, você vai pagar em 3, eu vou pagar em 4. Deixou aqui até 6 parcelas. Então ficou até em 6. O CPC colocou essa possibilidade. Eu entendi o que você falou. Se fosse um valor baixo, né, Juliano? E aí eu falo se o juiz teria a possibilidade, não. Você vai ter que pagar em 4 e 3 parcelas. Sim. Não, mas aqui a letra da lei lá no 916, lá no CAPT, falou que vai ser permitido pagar em até 6 parcelas, em até 6. Deixou essa faculdade para quem? Para o executado. O juiz só vai estar lá analisando nesse ponto se cumprir os requisitos. Aí, independente do valor, eu entendo que o executado vai ter até 6 parcelas além dessa primeira. É um incentivo. Juliana, eu vou falar a verdade para você. Por experiência própria. Eu falo para todos. Hoje o processo no Brasil é muito demorado. A pessoa hoje fala comigo que vai parcelar em 6 vezes, em 10 vezes, em 11 vezes, 15. Eu aceito. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem patrimônio. De que adianta também você seguir numa execução, que aí você tem um dinheirão para receber, mas cadê o patrimônio? Cadê a liquidez? Ah, Eduardo, mas aí vai diminuir. Gente, é melhor receber assim do que não receber. Eu falo, eu sonho, um dia eu ainda vou receber. Eu tenho, hoje eu peguei um processo que no meu escritório a gente faz uma execução de 1,6 milhão. Aí eu vi a manifestação, falei assim, vou dar hoje aula para os alunos do artigo 916, um cumprimento, né? Eu vou falar sobre uma execução, e aí, talvez a outra parte juntou uma petição falando que queria o artigo 916. E foi, pessoal, sim ou não? Foi não. Ela fez um embargo em execução mesmo.
questionando o valor, falando que eu errei, que era 1,3 milhão. Eu quase falei, tudo bem, desculpe, então. Paga, então, o que você está devendo, demônio. Paga esse valor. Que adianta você ficar falando que é errado, se você não pagou, só para dar vontade na gente, a gente passar mal? Tá vendo? Aí, receber em 6 vezes, imagina uma dívida dessa de um cliente meu, receber em 6 vezes. Gente, eu estaria como hoje? Assim, ó, paz. Eu mandaria para cada um de vocês um picolé do mesmo sabor, porque para economizar. Gente, dia tá difícil, você achando que tá o quê? E não ia ter cobertura, não. Ia ser aquele picolé tipo assim. Ah, não, para mim eu quero corrente de ouro. Eu também não sou para corrente de ouro. Eu quero um relógio daqueles lá. Eu não acredito nisso, não. Eu estou ofertando um picolé. Você já jogaram para relógio e corrente de ouro? Foi bom saber. Já fiquei esperto aí, viu? A gente não pode oferecer muito, não, pra você ver. Um picolé. Os alunos também têm a mesma visão do professor. Fala, pode falar, Maria Fernanda. Professor com cliente de milhões, nós vamos querer só um picolé, você besta? Nós temos que ter esse cliente que tem os milhões. O advogado não tem os milhões, não. Não é não? Quem tem os milhões é o cliente. Esse cliente não é rico, viu? Se eu te contar... E não é não, viu, gente? Não é muito rico, não, mas é um problema muito sério, de muito tempo, e que realmente chegou em um valor muito elevado. Só que podia ter parcelado, né? Podia ter colocado na prática aqui esse artigo, mas o capeta não deixa, né? O demônio não deixou. O demônio falou assim, não parcela não, questiona. Fica questionando para dar dor de cabeça para Eduardo, tem que parar e fazer uma pressão para manifestar, mandando dar um tapa na sua cara. É isso que eu... rezado para amansar o coração desse demônio. Eu acho que foi em sexta-feira 13, o trem foi meio assim, pesado. Acho que talvez nos cosmos não estava encaixado para ser, mas um dia vai ser. Aí eu posto a foto assim e só os entendedores entenderão. Um dia eu vou postar uma foto de uma moedinha e colocar hashtag 916. Vai ser um dia quando alguém parcelar isso no processo que eu participar. Tá bom? Combinado? Maravilha. Mas está garantido. Se tivesse feito, eu prometi aqui que teria um picolé. E picolé ruim, viu? Aqueles que vem um gelo com uma cor que você chupa, já fica branco, sem gosto. O que importa é estar gelado. É quase pegar um gelo e te dar um palito. É esses picolé, porque a crise chegou, né, gente? Professor, você foi mal demais. Fiquei triste. De Jesus tem poder. É a crise, gente. A crise chegou para todo mundo. Brincadeiras à parte, essa daqui é uma possibilidade muito interessante que se você, igual no caso da minha cliente, é porque a dívida existia. E aí eu sentei com ela e expliquei para ela, ó, se a gente fizer, a dívida vai continuar existindo, mas vai ter isso. Aí eu fui explicando para ela quanto que chegaria o valor. Falei assim, se você parcelar, para quem vai parcelar também é interessante, porque você não perde uma liquidez de uma vez. Como assim? Vamos imaginar que, no caso que a gente tinha dado do exemplo com a Renata, ela depositou os 30 e o restante, sobrou 70 mil, vamos dar exemplo. Em vez de ela ter pego aqueles 100 mil de uma vez e depositado, você concorda comigo que foi menos difícil? Vamos falar que foi fácil, porque aí ela teria que pagar 11 mil, mais ou menos, 11 para 12 mil por mês. É muito melhor você pagar 11 para 12 todos os meses durante 6 meses do que de uma vez tirar 70 mil. Concorda comigo? Então também é uma forma interessante de se resolver aqui essa situação. Tá bom? Show de bola. Sabiam dessa possibilidade, pessoal? Tá vendo que o conhecimento liberta? Abre a cabeça nossa, eu falo isso com todo mundo. Ter o conhecimento nos liberta, porque nos dá acesso a pontos em que a gente não tinha conhecimento. E aí pode ser que você pode ter se deparado ao longo da vida com situações que, por não ter esse conhecimento, tenha perdido a oportunidade, ou um amigo, um conhecido. E como advogado, você sempre tem que estar atento para dar todas as possibilidades. Aqui, agora é um bate-papo, não só de professor para aluno, mas de advogado para futuros advogados. Advogado não escolhe
qual o caminho que se toma. O advogado mostra para o cliente todos os caminhos que é possível se ter no processo, mas eu recomendo você deixar o seu cliente escolher depois de uma conversa, uma explicação do que é. Porque senão, se você fica escolhendo pelo seu cliente, lá na frente, se não dá certo, ele joga a culpa em você. Ele vira e fala assim, ó, tá vendo? Você mandou eu fazer isso, deu errado. Eu já não tenho essa possibilidade. Na hora que ele fala, tá vendo? Eu falo, tá vendo o quê? Ah, por que fez isso? Porque você falou, eu te expliquei todas as possibilidades, você que escolheu. Então, lembrem-se disso, é um conselho aqui para o mundo prático, para o mundo da advocacia, que logo mais vocês já vão estar, tá bom? Maravilha. Vamos seguir falando aqui dos embargos, tá bom? Lá nos embargos, que aqui é a defesa, o artigo 917, fala para a gente que o executado poderá alegar algumas questões. Pessoal, aqui são 6, deixa eu colocar aí, deixa eu ver se eu consigo colocar 6 de uma vez. Consegui. Apareceu aí. Eu vou colocar aqui, mas são muito parecidas com as situações que nós vimos ontem, quando a gente estava tratando da impugnação, cumprimento de sentença. Vocês lembram? Inexequibilidade, inexigibilidade do título, penhora incorreto, avaliação errônea, excesso de execução, acumulação indevida, retenção de benfeitorias necessárias ou úteis. Isso aqui é uma coisa certa, você pedir para reter benfeitorias, incompetência absoluta, incompetência relativa ou qualquer matéria que lhe seria lícito questionar no processo de conhecimento de defesa. Processo de conhecimento você poderia alegar, tá bom? No que diz respeito à questão que envolve a incorreção de penhora ou da avaliação, isso pode ser impugnado por simples petição no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. É o que está aí no parágrafo 1º do artigo 917. Lá no parágrafo 2º, coloca para a gente a questão que envolve o excesso de execução. E vem explicando quando que vai ter esse excesso. Fala assim, há excesso de execução quando? E tem 5 incisos. Isso já está também aí no chat para vocês, tá bom, pessoal? Os 5 incisos já aparecem aí. Isso também está no material de apoio que eu disponibilizei, combinado? Primeira situação que configura excesso de execução. O exequente pleiteia quantia superior ao título. Ué, gente, é mais claro. Vamos dar exemplo. Maria Fernanda está me devendo 50 mil. Eu vou e cobro dela 400 mil. É excesso de execução por quê? Ué, porque está cobrando mais do que ela me deve? É o caso mais claro, tá bom? Maravilha. Segunda situação, quando recair sobre coisa diversa daquela declarada no título. Isso é voltado, pessoal, para a execução de entrega de coisa. Vamos dar exemplo. Wagner tem que me entregar um carro Ferrari vermelho, eu vou lá e penhoro a casa de Wagner. Ué, era um carro. O que tem a ver a casa? Está tendo excesso, tá bom? No que diz respeito aqui ao terceiro inciso, fala quando se processar de modo diferente do que foi determinado no título, o título tem que ser seguido, se mandar fazer de uma forma, a execução tem que ser cumprida. Quarta situação também, que há excesso de execução, quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Vamos dar exemplo. A Rafaela, ela tinha um título extrajudicial em que ela podia cobrar 30 mil reais da Josi depois que a Rafaela formasse no curso de Direito. A Rafaela está hoje no 6º período, já fechando, pezinho lá no Sérgio, mas ela ainda não formou. Aí ela vai iniciar a execução. Aí, está falando que se iniciou a execução antes de cumprir com a obrigação que ela tinha que ter, configura aqui para a lei excesso de execução. E também, quando o exequente não prova que a condição se realizou com essa obrigação. Tá bom? Maravilha. Excesso de execução é algo que pode ser alegado. Tá bom? Perfeito. Quando se fala em excesso de execução, aqui também nós tratamos isso lá na impugnação cumprimento de sentença, quando for alegado que o exequente está em excesso de execução, o executado, nesse caso, embargante, porque aqui é o embargo, execução, o nome que se dá é embargante e embargado. O embargante aqui
é o executado de lá, o embargado daqui é o exequente de lá. Olha, troca. Sangue de Jesus. Processo tem essas coisas. Se eu questionar que está tendo excesso, eu tenho que mostrar para o juiz que excesso é esse. Ah, é 10 mil, é 15 mil? Não, é 8, com base nisso, nisso, nisso. Tem que juntar um demonstrativo falando o que realmente é devido. Isso também, pessoal, nós falamos na aula passada. Isso também vale lá na impugnação cumprimento de sentença. Se questionar que está tendo excesso de execução, você tem que falar qual que é o valor da execução correta de acordo com o que você pensa. No parágrafo 4, fala que se você não juntar o demonstrativo com o valor que você entende ser devido, o juiz não vai analisar aquela sua situação. Tá bom? Ainda em relação aos embargos, lá no parágrafo 5º, fala para a gente que nos embargos de retenção por benfeitoria, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com os dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo o juiz, para apuração, a necessidade de nomear um perito. Existem situações que tem que entregar uma coisa, mas vamos imaginar que aquela coisa, eu fiz alguma benfeitoria que aumentou ainda mais o valor. E aí? Eu quero reter, eu quero que aquele valor daquela benfeitoria ou não seja pago, eu como executado, como embargante aqui, ou me seja entregue pelo Poder Judiciário. O parágrafo 5º está falando só que, nesses casos que envolvem benfeitoria, o exequente pode pedir ao juiz que aquele valor que é devido de benfeitoria seja abatido por eventuais dívidas que ainda existam, como danos que aconteceram, entre outras situações. No parágrafo 6º, como vocês notam aí, fala que o exequente pode, a qualquer tempo, ser emitido na posse, prestando caução, ou mesmo depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultantes da compensação. Isso claramente para a questão de entrega de coisa. E ainda nos embargos de execução, como isso também existe lá na impugnação cumprimento de sentença, é permitido alegar impedimento e suspeição de juiz, promotor, servidor, e vai seguir o procedimento lá do artigo 146 a 148 do CPC. Isso a gente viu lá no 5º período, semestre passado. Impedimento e suspeição, você pode também alegar aqui, mas vai seguir o procedimento passo a passo que é estabelecido lá no nosso procedimento do 146 a 148 do CPC. Maravilha. Até agora, estamos conseguindo entender, pessoal? Sim ou não? Estamos caminhando bem? Um detalhe. A impugnação e o embargo, impugnação, cumprimento de sentença e o embargo, eles parecem em vários pontos. Mas, como vocês estão notando, existem pontos também que se diferenciam. Por isso que eu fiz questão de dar o terceiro trabalho sobre esse assunto, porque eu queria que vocês estudassem os dois, compreendessem que são parecidos, mas que não são idênticos, que têm peculiaridades que os diferenciam. Não são tão grandes? Não, mas existem. Tranquilo? Maravilha. Fiz o meu embargo à execução. O artigo 917, ele falou para a gente dessa situação que envolve o que tem que ter, os detalhes que tem que ter. Só que lá no 918, como está aí na telinha, vai falar para a gente da situação em que o juiz vai rejeitar os embargos liminarmente. Em 3 grandes hipóteses. Primeiro, quando os embargos forem intempestivos. O que é um embargo intempestivo? Você sabe? A intempestividade é quando é feito fora do prazo. Tranquilo? Quando é feito fora do prazo. Tem 15 dias, fiz com 16. É intempestivo, foi rejeitado. Segunda situação, nos casos de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Se enquadrar em uma dessas situações, esse embargo, a execução também vai ser liminarmente rejeitado. E ainda quando for manifestamente protelatório. For somente para protelar, enrolar. Aí também é rejeitado. Por isso, fala aqui no parágrafo 1 que considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento dos embargos manifestamente protelatórios. Certinho? Maravilha.
Vamos agora chegar, Juliana, essa daí é mais específica para aquela pergunta sua, lá do começo. Não estou esquecendo, não. Lá no 919 fala para a gente, os embargos de execução não terão efeito suspensivo. Essa é a regra. O que quer dizer isso? A execução não para porque você fez o embargo de execução. Essa é a regra. É igual lá na impugnação cumprimento de sentença, vocês lembram? Isso é igual. Não é porque fez a defesa do executado que parou. Segue. Mas existem exceções. Aqui também. Por isso, no parágrafo 1º, fala que o juiz vai poder, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificar os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Então, por mais que tenha deixado clara a regra do 919 é que não para execução, existe a possibilidade de dar efeito suspensivo. O juiz pode conceder se for requerido pelo embargante, que é o executado lá do processo. Tem que justificar, tem que provar em detalhe. Já tem que estar garantida a dívida, ou por penhora, ou por um calção, ou por um depósito. Porque aí só vai ficar suspenso para aqueles atos de expropriação. Adjudicação, alienação, vocês lembram disso? Leilão, isso não vai parar. Aí, teoricamente, poderia parar. Mas isso é uma exceção, não é regra, tem que ser determinada pelo juiz. Ainda no 919, no parágrafo 2º, fala para a gente que, cessando as circunstâncias que motivaram a decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá, a requerimento da parte, ser modificado ou revogado a qualquer tempo em decisão fundamentada. Então, por mais que o juiz tenha dado um efeito suspensivo, ele pode voltar atrás e reformar essa decisão, que a regra é que o embargo à execução não suspende a execução. O caput do 919 está falando isso. O parágrafo 3º, como vocês notam aí, fala para a gente que quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante. Então, se falar só de uma parte da execução e não falou da outra, o que não falou nesse efeito suspensivo vai seguir, só vai ficar suspenso aquele ponto que o juiz determinou. Por sua vez, o parágrafo 4º fala para a gente que a concessão desse efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um do executado não suspende a execução contra os outros, que eventualmente não tiverem feito embargo. Quando o fundamento que gerou a suspensão for algo exclusivo daquele embargante. Então, se um dos réus, se tiver mais de um réu, mais de um executado, fizer o embargo, os outros não fizerem, e ele pediu efeito suspensivo, se o efeito suspensivo tiver sido dado só por conta dele, em relação aos outros executados, vai seguir a execução. O efeito suspensivo só seria aplicado àquele que pediu, se os motivos forem só dele. Para fechar o 919, fala para a gente que a concessão desse efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora, avaliação de bens também. Isso também acontece muito parecido na impugnação cumprimento de sentença, mesmo se tiver suspenso, os atos de garantia da execução não param. O que é garantia, gente? Penhora, sequestro, arresto, avaliação, isso não para. O que vai parar se tiver o efeito suspensivo, se for concedido pelo juiz o efeito suspensivo, são os atos de expropriação. É venda, é adjudicação, mas garantir o juízo, quanto mais garantido, melhor. Tranquilo? Juliano, conseguiu entender agora? Era essa a sua dúvida? Entendi, ó. Maravilha, então. Pessoal, para fechar o tópico que fala sobre embargo e execução, o artigo 920 fala para a gente que, recebidos os embargos, primeiro, o exequente vai ser ouvido no prazo de 15 dias, eu tenho que dar a oportunidade para a outra parte manifestar. Depois, o juiz vai julgar imediatamente o pedido, ou vai designar uma audiência, se for necessário, e, por fim, vai encerrar a instrução, o juiz vai proferir a sentença, porque o embargo e execução ele é decidido com uma sentença. Lembre-se que é um processo. Você distribuiu esse processo, tá bom? Então, aqui é uma sentença.
É tanto que se é uma sentença, você recorre com, em regra, apelação. Você pode querer questionar. E em relação ao agravo de a impugnação ao cumprimento de sentença, você recorre com agravo de instrumento, que lá não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, a decisão que vai decidir aquela impugnação com cumprimento de sentença, porque ele é dentro do próprio processo, tá bom? Show de bola! Pessoal, em relação ao embargo excepcional... Novamente, Eduardo? Sim. Aqui é encerrado por ser um processo, Juliano, o juiz encerra decidindo com uma sentença. Se é uma sentença, o recurso cabível, se você não concordar em regra, é a apelação. Lá na impugnação, cumprimento de sentença, é outra diferença, viu? De um para o outro. Gente, eu tô bom demais, tô dando a giga pro trabalho, que maravilha. Pessoal, é o espírito do Natal, o Natal tá chegando. Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão que decide, ela é uma decisão interlocutória, recurso cabível ao agravo de instrumento, em regra. Porque lá não se distribui um novo processo. A impugnação ao cumprimento de sentença é feita dentro do próprio cumprimento de sentença. Já o embargo à execução, não. Você teve que iniciar um novo processo, distribuir, lógico que é por dependência, vai estar, por óbvio, apartado junto à caminhada, mas são processos diferentes. Tranquilo? Conseguiu entender, Juliano? Conseguiu? Maravilha. Combinamos que, se desse tempo, a gente falaria sobre a exceção de pré-executividade. Vamos, então, começar a bater um papo sobre ela. Perguntei inicialmente se você já tinha escutado falar sobre essa exceção de pré-executividade. E alguns falaram comigo que não. Vamos, então, bater um papo sobre ela. O nome é chique, né? Exceção de pré-executividade. Vamos lá. O que é isso? Eu gosto de deixar claro que isso aqui é a demonstração de quão forte é o pensamento dos doutrinadores, dos advogados, daqueles que atuam no direito. Certa vez eu estava conversando com... Certa vez não, quarta-feira eu conversando com os estagiários, as novas estagiárias lá do escritório, e me foi perguntado sobre quem fazia jurisprudência. E aí, a resposta que eu dei para elas, no primeiro momento, as assustou. Porque quando eu pergunto quem faz jurisprudência, quem a gente pensa no primeiro momento? Jurisprudência é decisão dos tribunais, não é, pessoal? Quem faz jurisprudência? Os tribunais. Concorda comigo? Os estagiários falaram isso. Eu falei, tá errado, não é não? Quem te disse que tribunal faz jurisprudência? Quem faz a jurisprudência é advogado. Como assim? Se o advogado não pedir, o Poder Judiciário nunca vai analisar. Porque vocês lembram que existe um princípio chamado princípio da inércia? O Estado fica esperando que eu manifeste? Então, quem faz jurisprudência é quem? Advogado. Porque se eu não pedir, nunca o Poder Judiciário vai ter a oportunidade de decidir de acordo com o que eu estou falando. Então, quem faz jurisprudência são os pedidos dos defensores públicos, dos advogados, dos promotores, que levam ao Poder Judiciário teses que possibilitam o Poder Judiciário dar decisões que recebem o nome de jurisprudência. Mas concordam comigo que essa caminhada vem aqui dos advogados, defensores e promotores? Já tinham parado para pensar nisso? Ou não? Que a gente pensa só que é o judiciário. O judiciário só decide o que foi levado a ele, pessoal. Lembre-se disso. Vamos lá, então, começar a falar sobre a exceção de pré-executividade. No CPC de 73, ela não era prevista de forma expressa. Só que começou por conta da aplicação da doutrina e da jurisprudência, passou a se utilizar não havendo regramento específico. A prática contínua começou a ser aceita, inclusive, pelo novo CPC. Apesar desse termo exceção de pré-executividade não estar utilizado de forma expressa. Se você procurar exceção de pré-executividade no CPC de 2015, você não acha. Pessoal, isso daqui é uma petição, é uma construção doutrinária.
Os estudiosos do direito foram pensando, chegaram nela. E quando surge a exceção de pré-executividade? A doutrina majoritária aponta, eu estou colocando tudo isso aí no chat, viu, pessoal? A doutrina majoritária, ela aponta que a exceção de pré-executividade surgiu em razão de um parecer que foi elaborado por Pontes de Miranda, em 1966, antes mesmo do CPC de 73. No caso, Mansman, em que ele defendeu a possibilidade do executado alegar incidentalmente no processo de execução matéria de ordem pública, onde o juiz deveria conhecer de ofício por mera petição. Então, pessoal, existiu essa busca para se tratar sobre a exceção de pré-executividade. Ela existe hoje, sim ou não? Sim. A doutrina fala para a gente que, por mais que não esteja expressamente previsto, você acha indiretamente lá no artigo 525, que fala da impugnação cumprimento de sentença. Eduardo, como assim? A gente viu o artigo 525 no último encontro, eu não vi nada aí escrito exceção de pré-executividade. Eu sei, pessoal. Mas lá no final fala apresentar impugnação, sua impugnação. Aí dizem que isso é um indireto. Olha para você ver como é que o povo é doido. E além do artigo 525, para tentar justificar a exceção de pré-executividade no nosso CPC, também se fala do artigo 803 do CPC que eu coloquei aí, que fala das questões em que é nula a execução. E em especial no parágrafo único fala que a nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício a requerimento da parte, independente de embargos à execução. Pessoal, a exceção de pré-executividade, ela é uma situação que vem possibilitar que o executado, que eventualmente perdeu, por exemplo, um prazo para fazer a sua defesa, que ele venha a se manifestar dentro do processo. Só que entenda, os prazos para defesa têm que ser cumpridos, aqueles de 15 dias para impugnar o cumprimento de sentença, 15 dias para embargo à execução. A exceção de pré-executividade é quando você não tem mais possibilidade. Vocês lembram que eu falei que eu utilizei a exceção de pré-executividade, meu cliente conseguiu ganhar R$18 mil? Por quê? Já tinham passado 14 anos, meu cliente fez defesa na execução? Fez nada. Fez nada. Aí pegou do nada um valor de R$18 mil, me contratou, usamos uma exceção de pré-executividade para falar o quê? Que existia prescrição intercorrente e que por isso tinha que devolver o valor. Só para ter exemplos, estou colocando exemplos de matérias que podem ser alegadas aqui na exceção de pré-executividade. Prescrição, decadência, nulidade de citação, a questão que envolve pagamento, extinção da obrigação, qualquer questão que o próprio juiz, de ofício, ele poderia se manifestar. Nós não vimos isso? Gente, até foi um trabalho lá do semestre passado que a gente deu, vocês lembram de prescrição? O trabalho era assim, tinha a revelia, pode falar da prescrição mesmo se ele é revel? Pode, que o juiz pode de ofício alegar, manifestar. Então, a exceção de pré-executividade, para ficar claro, é a possibilidade, é a última possibilidade para o executado, quando ele perdeu o prazo ou quando não tem mais o que falar, de alegar matérias de ordem pública. E por que ela é permitida? O STJ mesmo tem tido entendimento pela possibilidade, sim, de se aplicar. Eduardo, como assim? Eu tenho que ter a possibilidade, o STJ tem batido nesse ponto, porque eu estou fazendo algo que o juiz deveria estar fazendo de ofício. Então, a exceção de pré-executividade, ela serve, não é para fazer defesas, não é para alegar aquelas questões todas que estão lá na impugnação, cumprimento de sessão, impugnação, cumprimento de sentença, embargo, execução, não é para tudo aquilo. É só para você suscitar questões que o próprio juiz sozinho poderia manifestar, mas que ele ainda não manifestou.
Aí você utiliza da exceção de pré-executividade para isso. Não há previsão expressa na lei, mas desde 66 a doutrina fala que a gente tem usado. Eu já usei várias vezes, principalmente em dívidas tributárias. Em dívidas tributárias eu já utilizei, em execuções fiscais. A exceção de pré-executividade é a demonstração de quão importante é a doutrina, ao ponto de se criar uma defesa que não está prevista na lei, mas que é permitida, aceita majoritariamente, pacificamente, nos tribunais. Então, para não esquecer, o que seria essa exceção de pré-executividade? É quando eu quero suscitar, eu quero questionar alguma matéria que é de ordem pública, aquela que pode ser alegada pelo juiz a qualquer momento, mesmo de ofício. Tá bom? Gostaram? Como eu faço? Tem que distribuir, mas só protocolar a petição. Pode falar, Juliano? Desculpa ter interrompido. Eu falei, ótimo. Não é interessante, pessoal? E por que é interessante? Porque o próprio juiz poderia falar. E muitos, na faculdade, esquecem de ver isso. Alguns não passam isso, deixam passar sem preocupar. Só que vocês sabem que eu gosto de preocupar com cada detalhe com vocês, para que vocês verdadeiramente tenham esse conhecimento sobre essa noção como um todo. Então, deixe essa observação, que é algo muito importante. Alguns não sabem como usar, e é algo relativamente simples, é uma petição simples, mas que tem os elementos que você tem que comprovar, e é algo muito interessante, pode dar dinheiro para o seu cliente, e se dá dinheiro para o seu cliente, vai dar dinheiro para você também. E todo mundo com dinheiro é todo mundo mais feliz. Concorda comigo? Show de bola? Se não, pelo menos triste, mas com dinheiro. Você poderia estar triste sem dinheiro. Né? Vamos falar a verdade. Tristeza importada de qualquer jeito, mas é melhor estar com dinheiro. Fala isso, a verdade para vocês. Brincadeiras à parte, quero saber. Conseguiu me entender, pessoal? Sim ou não? Gostar da aula, conseguir pegar show de bola essas defesas? Maravilha, então. Pessoal, em relação à aula, então, vou encerrar, deixa eu só encerrar a gravação e eu venho conversar com vocês, combinado? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com os seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.